gente tá no Gálatas 5. E o versículo 13 foi o que me fez abrir essa câmera. Por quê? Porque a gente sempre para pra pensar e fica tipo, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser útil. Quero ser útil pro reino de Deus, eu quero fazer tua vontade, ser vaso em tuas mãos, molda-me como se eu fosse argila e várias coisas assim que quem tá em relacionamento com Deus frequentemente diz, que todo o tempo a gente tem que estar sendo moldado e refeito e aperfeiçoado mais e mais e mais, como se fosse uma massa que sempre tá caindo alguma pedra nela e tu tem que sempre estar sendo reformada, sempre tendo que ser amaciada de novo, sendo esticada para limpar a sujeira, até que fique perfeito. Só que nunca realmente fica 100%, porque tu deixa ali, deu 1, 2, 3 dias e já tem mais coisa pra arrumar. No capítulo 5, se quiser abrir tua Bíblia também, que eu acho muito interessante abrir tua Bíblia. Espero que ela não esteja empoeirada, pegando pó no canto do quarto, só com uma página aberta, sei lá, em Salmos 91, e decorando. Porque a Bíblia decorando não tem funcionalidade. Agora ela aberta, se tu não lê também não tem. Mas daí se tu pega pra ler, aí sim, aí tem. Senão é só como se fosse mais um objeto, entende? Se tu não lê, ela não pode exercer em ti a capacidade que a palavra de Deus tem. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o ler também. Mas se tu não lê, como é que tu vai aprender mais? Capítulo 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Vamos continuar um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Ai, Naís, é mais sobre amar o próximo, coisa assim. Talvez. Talvez um pouquinhozinho. Mas é que assim, aqui fala uma coisa que a gente não se atenta tanto. Aqui fala, sede antes servos um do outro. Vamos analisar um pouquinho isso? Porque a Bíblia fala de muitas coisas. Que nem tipo, amar os teus próximos como a ti mesmo. E amar o teu inimigo também. Porque se amar só quem faz bem pra ti, que ofensa tu tem dos gentios. Sabe? A Bíblia fala de muitas coisas que a gente fica tipo... pois é, né? Meio difícil, meio... Você serve um do outro. Você serve do teu próximo. Então não é só tipo, eu te amo, paz e amor. Não é só isso, é ser servo. Ser servo do próximo. Isso é muito interessante porque a gente fica sempre tipo, te amo, hein? É nóis. Mas é mais do que isso. É mais. Ser servo. Mais do que ele fazia. Vamos ver entender, sabe? O que e por quê? Ele preparava sempre tudo. Já tudo engatilhado, tudo direitinho, para que quando o Senhor chegasse, estava tudo ali pronto. Interessante. Sede vozes hospitaleiros. Interessante. Ele fazia companhia, ele dava conselhos, dependendo do tipo de servo. Ele ajudava, ele sempre ajudava. Ele sempre estava ali para o Senhor, por que ele precisasse. Então, às vezes, até mesmo antes do Senhor abrir a boca, ele estava lá fazendo algo que ele já sabia que o Senhor precisaria. Ele prestava atenção nas pessoas, ele prestava atenção no seu Senhor. E se a gente deve ser servo um dos outros, então a gente tem que prestar atenção em todo mundo. Será que fulano tá bem? Será que fulano precisa conversar? Mas eu tô cheio de coisa pra fazer, mas será que eu não consigo um tempinho pra ouvir ela? Pra ser como um servo de companhia? Será que eu não consigo um tempinho pra ser um servo como de utilidade, de trabalho?
pra ajudar ela em alguma coisa que ela tá precisando? Será que eu não consigo um tempinho pra ajudar ela, pra auxiliar ela, essa pessoa? Será que não dá mesmo? Porque vai ter momentos que não vai dar. E tudo bem. Tudo bem. Acho que a gente ouve muito essa palavra, mas a gente não se atenta ao que ela realmente significa. Por exemplo, quando antigamente chegavam nas casas, lavavam os pés uns dos outros. E, por exemplo, Jesus lavou os pés dos seus discípulos para mostrar que ninguém é maior que ninguém. E que a gente deve servir realmente um ao outro. E vamos usar essa de lavar os pés. Não é confortável. Não é, tipo, cheirinhos de flores. Devia feder, porque a rua não era lá aquela coisa limpa. E tinha que andar tudo aquilo, tipo, de sandália. E devia ser desconfortável servir nesse momento. Tipo, faz tu aí, cuida do teu. Só que a gente tem que servir, mesmo quando é desconfortável. Então, ser servo vai muito mais do que a gente geralmente pensa. Às vezes tem aqueles momentos que a gente tá tipo, ai, acaba, por favor, não aguento mais. E tu fica tipo, gente, como fulano, como ciclano, como aquela pessoa me deixa sem paciência. Eu tenho que amar ela também. Mesmo que me tire de sério, eu tenho que amar ele também. Mesmo que não esteja sendo tão conforme era pra ser. Como eu posso ser servo nesse momento? Como eu posso ser útil nesse momento? Se essa pessoa não vai poder fazer o que a gente combinou, me deixou, sei lá, na mão, porque, sei lá, surgiu algum empecilho ou a pessoa realmente errou contigo, o que eu posso fazer para servir? O que eu posso fazer para dar outra face? O que eu posso fazer para fazer diferente? A minha vontade pode ser uma, mas por causa da palavra, por causa da Bíblia, por causa do que está escrito, eu vou fazer diferente. Porque que diferença eu teria de quem é injusto se eu praticasse a injustiça também? Que diferença teria eu dos outros que não conhecem a palavra se eu agisse como um deles também? Vamos lá mais uma vez? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede servos um dos outros pelo o amor. Então, se a gente esquecer por um momento de amar, o que infelizmente, enquanto a gente tá aqui nesse corpinho aqui, esse corpinho aí, fica um pouco fácil esquecer. Então, a gente não tá se alimentando decentemente. A gente não pode esquecer da palavra. A gente tem que guardar ela aqui, ó, juntinho. Andar como se sempre estivesse aqui, juntinho. E eu não tô falando de pegar a Bíblia e botar aqui debaixo do braço e ficar levando. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de guardar a Bíblia no teu espírito, na tua mente, no teu pensamento, na tua alma. Mais do que ler, se alimentar e digerir o que tá escrito. Às vezes falta digestão, porque tu come tanta besteira que quando vem substância, tu não consegue espaço para comer. Então, às vezes tu precisa fazer uma dietinha de futilidade, uma dietinha de pensamentos, de cuidar o que tu tá pensando, de cuidar o que tu tá vivendo, de como tu tem agido, para que tu tenha espaço pro alimento que presta, para que tu tenha espaço pro alimento que te nutre de verdade. Porque aonde tu alimentar mais, ou teu espírito ou tua carne, é quem vai estar mais forte. E no dia a dia é muito fácil de esquecer. Muito fácil de esquecer. Pois é, ser servo. Ai, ai. Servos uns dos outros. Servir. Vamos tirar o dia hoje ou a noite de hoje para pensar como a gente tem servido e como a gente pode servir diferente agora. Porque não é só servir a Deus,
Deus nos chama para servir aos outros também. E Ele não diz, sirva só aos seus irmãos em Cristo. Sirva só aos seus irmãos que já conhecem a Jesus, que já têm o Espírito Santo, que já têm um relacionamento com Deus. Não, é servir todo mundo. Servir todo mundo, não é amar só os que são legais. É todo mundo, todo mundo.